profecia que está no livro de Apocalipse, capítulo 17, a partir do versículo 7, e que fala da grande meretriz, a grande cidade que está no mundo inteiro, a Babilônia, e que fala da besta, e que fala de seus 10 chifres, das suas 7 cabeças, e que fala do povo que irá ficar também no milênio chamado Gog e Magog. E que ali no capítulo do Apocalipse, capítulo 19, está escrito, falando primeiramente aqui no capítulo 17 do Apocalipse, a partir do capítulo do versículo 7, a palavra diz assim: e o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que há atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste e já não é, e há de subir do abismo, a ir à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. E são também 7 reis, 5 já caíram e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberão o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados os eleitos e fiéis. E disse-me, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia e que deem a besta ao seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. A continuação, estarei lendo aqui no capítulo 19 do Apocalipse, para ler sobre a besta, os 10 chifres, e aquele povo que fica após da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo no tempo de Gog e Magog. Capítulo 19, versículo 17. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio dos céus, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E via a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais
fora morto com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e as aves se fartaram das suas carnes. Falando aqui primeiro da última leitura, no versículo 17, onde um anjo do Senhor que estava no sol, ou seja, que está sobre toda a face da terra, com o poderio, com a majestade dada pelo Senhor para que ele venha a ser escutado, para que ele venha a ser visto e escutado na sua voz e visto, não é ele, mas o poder de Jesus Cristo que se está manifestando aqui nestas palavras e nesta revelação, porque ele clama com autoridade e ele clama com uma grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio dos céus: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. A que refere-se esta profecia? Esta profecia nos diz que no final dos tempos, quando o Senhor vier, naquele momento em que o Senhor aparecer com toda a majestade e glória, ele, com os milhares e milhares de anjos, ele, o Senhor, dará ordem através do seu poderio, através da sua palavra, a todos os demônios, as aves dos céus, as aves que estão sobrevoando por sobre o cadáver que é a humanidade, que ajuntou-se para combatê-lo. Porque tem o corpo da igreja, mas tem o corpo do falso profeta, e tem o corpo da besta, e tem o corpo de aqueles que serão mortos com a espada que sai da boca de aquele que está sentado sobre o cavalo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E também o Senhor Jesus Cristo dará ordem para que essa terceira porção de inimigos sejam comidos, devorados, vivos pelas aves dos céus, pelas feras, que são os demônios que estão sobrevoando sobre esse corpo de cadáveres que se enfrenta ao Senhor na batalha final. E aí o anjo disse: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Ou seja, anjos caídos, demônios, venham e devorem aqueles que perderam a batalha contra mim, contra o poderio e a majestade do Senhor Jesus. E ali a palavra segue: para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes e a carne dos cavalos. Ou seja, para que comais todos aqueles que se levantaram contra mim da face da terra, mesmo que eles sejam juízes, que eles sejam generais, que eles sejam fortes e que andem nas suas cavalgaduras, ou seja, em seus cavalos, no seu poderio na carne. A isso refere-se quando diz para que comam a carne dos cavalos, para que comam a força do homem. E a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Isto é porque o que está nos dizendo a revelação aqui é porque a sentença vem sobre toda a face da terra, sobre todos os seres humanos, sejam grandes, pequenos, livres, escravos, sejam ricos ou pobres, mas venha toda essa sentença, esse juízo nesta batalha que vai se dar no final dos tempos contra toda aquela porção de gente, contra aquela porção de gentios que formam o corpo da besta do falso profeta e de aqueles que serão mortos com a espada que sai da boca do cordeiro.
que é o nosso Senhor Jesus. E vi a besta e o rei da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, ou seja, ela foi vencida. Quem que é a besta? Obviamente que são todos os homens sobre a face da terra, juntamente com aqueles que também são parte dos inimigos de Jesus Cristo, que são o falso profeta. Ou seja, é a humanidade reunida confrontando-se contra o Senhor. Homens possuídos pelos demônios. E a besta foi presa e com ela um falso profeta, que diante dela fizera os sinais. Porque o falso profeta, através do engano que fez sobre toda a humanidade através dos séculos, desde o tempo que o Senhor Jesus ressuscitou e subiu aos céus e derramou seu Santo Espírito, sempre os anticristos se levantaram contra a igreja e contra Deus. Bom, aqui eles estão sendo devorados pelos demônios a quienes cultuaram e também são derrotados e sentenciados e aprisionados pelo Senhor Jesus. Mas o falso profeta foi aquele que sempre, através de seu engano, através de falsas religiões, falsas filosofias, mentiras políticas, depravações, horrores que causou através dos séculos, através de todo o sinal e poder da mentira. Bom, hoje eles dois reunidos em uma massa de gente contra Jesus Cristo são derrotados. E mesmo com o apoio dos demônios, eles são aprisionados com eles para ser lançados no lago de fogo. E assim, diz assim, que diante dela fizeram os sinais, ou seja, o falso profeta, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adorarão a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. O falso profeta foi que fez os sinais. Essa besta que está operando através dos séculos para o engano da humanidade, mas que no final dos tempos ela toma autoridade e poder por causa de que a humanidade se deixa marcar na testa e nas mãos com o sinal da besta. Ou seja, o demônio, invadindo as almas deles, toma possessão não somente da consciência dele, mas das almas deles. Porque o trono de Deus na terra é o coração dos homens. E Satanás, tomando possessão de aquilo que deveria ser de Deus, se assentou nos corações de aqueles que foram enganados pelo falso profeta. E assim o falso profeta, que são demônios, legiões, protestantes, o poder do engano de Satanás, enganaram a todos os seres humanos através dos séculos, e no final dos tempos eles ajuntam toda a humanidade para voltar-se contra o nosso Senhor Jesus Cristo, e eles formam o mesmo corpo. Bom, aqui a palavra nos diz que estes dois tipos de seres humanos, os dois de Satanás, estas duas feras no corpo dos homens, todos estes demônios que devoram eles, que possuem eles, todos eles serão jogados no lago de fogo. Mas olha o que diz a continuação, como já foi lido e já foi dito pela expressão da palavra de Deus, de que há um terceiro grupo. Este terceiro grupo é aquele que está identificado aqui no versículo 21. Diz assim: e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado
sobre o cavalo e todas as aves se fartaram das suas carnes. Ou seja, este grupo aqui é um terceiro grupo. Tem a besta e o falso profeta. Mas estes daqui são um grupo que é morto pela espada que sai da boca de Jesus Cristo, do Cordeiro, do Papai do Céu, do nosso Deus. Mas este grupo aqui não é lançado no lago de fogo nesta ocasião, neste momento. Porque ele é o grupo que se chama Gog e Magog. O grupo que vai ficar por um milênio até a outra vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, onde virá com todos aqueles que formos arrebatados com eles, levados para os céus, para viver por 1000 anos com ele, e depois da segunda vinda, depois do término do milênio, para julgar os vivos e os mortos, aqueles que adormeceram e serão acordados, ressuscitados, para ser julgados pelos seus próprios atos. Bom, este grupo aqui, como podemos ver, é deixado aqui na terra, ou seja, não é numa terra estranha, porque quando o Senhor vem, como diz ali em Pedro, na segunda carta de Pedro, que não quero ir agora até ali, para que em outra ocasião, em outra gravação, em outro ensino, em outra revelação dita a todos aqueles que estão me escutando, não pela força do homem, mas pela força do nosso Senhor Jesus Cristo e o poderio e da revelação dele, seja esclarecido aqueles outros, aquelas outras revelações do Senhor. Bom, aí diz a partir dali, né? E vi descer dos céus um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão e a antiga serpente que o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Bom, desde ali, desde aquele ponto, desde aquela batalha, depois dela concluir-se, depois dela se terminar, depois de que Jesus Cristo enviou o falso profeta e a besta ao lago de fogo, bom, também ele, nessa ocasião, ele matou todos aqueles outros seres humanos, um terceiro grupo, e também permitiu que eles fossem devorados pelos demônios. Mas eles ficam em corpo. Porque eles ficarão no milênio. E ali o Senhor envia um anjo para que feche no abismo a Satanás por 1000 anos. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás o amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Referindo-se a estas nações como aquele povo que foi morto naquela grande batalha contra o falso profeta e a besta, e eles, o terceiro grupo, também foram mortos, mas foram deixados, né, depois desse tempo. Aí a continuação, no versículo 4, no capítulo 20, diz o seguinte: vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E seremos todos aqueles que estamos com Deus e temos no Espírito Santo a presença dele em nossa alma. Ou seja, já fomos separados para a salvação. E quando ele vier, nos levará consigo para reinarmos com ele durante esse milênio. Ali temos que falar do arrebatamento, coisa que não quero falar neste momento, que falarei em outro vídeo, em outra
revelação. E a continuação diz assim: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram, que esta é a primeira ressurreição, referindo-se àqueles que adormeceram sem o Espírito Santo de Deus, aqueles que adormeceram no lugar dos mortos, no lugar do céu. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Esses são aqueles que seremos arrebatados. E acabando-se os 1000 anos, será solto Satanás da sua prisão e se irá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog. Este Gog e Magog tem que ser tomado em uma consideração diferente àquele que é antes da vinda do Senhor. Porque este Gog e Magog é aquele que já foi passado pela espada, já foi enjuiçado, mas foi-lhe dado uma prolongação de tempos. E veremos isso daqui a pouco ali em Daniel. Né? Cujo número é como areia do mar para os ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial do santo e a cidade amada. Mas desceu o fogo dos céus e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Bom, esse terceiro grupo que ficou na terra precisou ser enganado por Satanás para ajuntar-se, para ir contra a cidade celeste. É um grupo que Deus lhe deu um alongamento de dias, mas ficaram como aberrações em uma terra estranha por 1000 anos. E Deus encerrou Satanás para que ele não se enganasse antes do tempo. Estas aberrações são uma feitura de seres não humanos, mas das almas que ficaram depois da derrota, da grande luta contra a besta e o falso profeta. Eles ficaram como aberrações junto a demônios em uma terra estranha, e depois de muito tempo eles tiveram que ser enganados de novo por Satanás para lutarem contra Deus. Ali choveu fogo dos céus quando eles vão rodear o arraial dos santos, né? E vai lhes enviar ao lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta, que é a humanidade que foi jogada, que foi lançada no lago de fogo após a grande batalha do fim dos tempos. Ali, só para esclarecer, para aquele que está com dúvidas sobre quem que é aquele grupo, quero que vejam e saibam quem que é aquele grupo. Por isso, antes de ir a Apocalipse capítulo 17, eu quero ver um versículo aqui em Daniel capítulo 7, no versículo 12. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado do ninho, todavia foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Falando das 4 feras, das 4 bestas que fala em Daniel, disse que após ser derrotada a 4ª besta, de Satanás, que é a besta dos finais dos tempos, aquelas outras 3 feras que estavam antes da 4ª besta, lhe é dado uma prolongação de tempo, um tempo para que eles possam ficar no milênio. Por quê? Bom, ali agora vamos para o Apocalipse 17. E antes disso, quero ler para todos vocês, antes disso,
não posso deixar de não ler, porque há alguns que estão com dúvida ainda sobre essa porção de seres que ficarão amontoados em masmorras junto aos demônios. Em Isaías 24, no versículo 21, 22 e 23, diz o seguinte: e será que naquele dia o Senhor visitará os exércitos do alto na altura, ou seja, os anjos caídos, e o rei da terra sobre a terra, um tipo de homem, e serão amontoados como presos numa cárcere ou masmorra, e serão encerrados num cárcere e serão visitados depois de muitos dias, ou seja, depois de muitos anos ou tempos, ou seja, após do milênio. E a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém, e então perante os seus anciãos haverá glória. Então ele está falando, após essa grande batalha e vitória, o Senhor reinará com todos nós no milênio, e depois do milênio iremos para cima de todos os céus com o Deus Todo-Poderoso, que é o Pai, que é o Filho, que é o Espírito Santo de Deus. Bom, ali voltando, Apocalipse 17, como foi na primeira leitura, no versículo 7, diz assim a palavra: e o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que há atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Neste versículo vemos que a mulher, a meretriz, está sentada, ou seja, ela se usa do poderio da besta. O que é a besta? É toda a humanidade bestializada por Satanás. E bestializada, ela faz que a besta, juntamente com o falso profeta e a meretriz que está sobre ela, que é a humanidade que se está corrompendo através dos milênios que tem se passado de pregação do Evangelho, bom, se corrompa cada dia mais e ela começa a ser consumida. Essas 7 cabeças são a cabeça, o que guia, o que conduz a besta. Sabemos que a cidade de Roma está sobre 7 montes. 7 montes. Esses 7 montes referem-se ao antigo Império Romano, ao poderio do antigo Império Romano. Se voltarmos a Daniel, coisa que não faremos agora, veremos que a besta, a quarta besta, a última besta em Daniel, ela tem uma cabeça e 10 chifres. Bom, aqui ela tem 7 cabeças, 10 chifres mais 7 cabeças. Querendo dizer assim, como em Daniel não se concretizou o domínio de Satanás sobre a face da terra, bom, ele ficou separado, né? O poderio de Satanás, e ele não teve sucesso, não teve o poder de tomar toda a terra. Por isso que aqui vemos que a besta tem 7 cabeças. Esse número 7 significa assim, que o mundo foi tomado por inteiro, em toda a sua face, por o poderio desse novo Império Romano, que é a influência da maldade, da prostituição causada por Satanás, que tomou conta, né, na prostituição da meretriz, né, da mulher que está sentada sobre a besta e que tomou conta do mundo inteiro. A grande cidade é a humanidade, o sistema prostituído pelo poderio de Satanás. E esse número 7 significa esse poder que tem Satanás sobre toda a face da terra. Deus permitiu que assim fosse, para que assim a igreja se separasse em santidade e os que têm que ser julgados no lago de fogo sejam julgados, mas seja pela própria culpa deles, né? Porque eles se afastaram de Deus e se confrontaram a Deus. E aqui vemos, né,
que a besta que traz a mulher, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres, bom, ela sobre essas cabeças, né, tem 10 chifres, ou seja, cada cabeça tem um chifre, são 7, mas uma das cabeças, né, tem 3 chifres. O que significa isso? Tem um significado enorme. Em Daniel também, os 10 chifres que estão sobre a besta são 3 derrubados por um. E aí, significando assim, que o quarto poderio derruba as 3 feras anteriores, e ela tem o poderio de controle de toda a situação, de toda a terra. Então, aqui repete-se o mesmo. Neste tempo, neste final dos tempos, como também podemos apreciar no capítulo 3 de Apocalipse, quando fala da besta, vemos que um vem e derruba 3, e aí ele fica, significando assim, que o dragão que lhe dá poder à besta, ele toma a frente, por isso que derruba 3, tá bom? Aí, a continuação diz assim, no versículo 8, a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era e já não é, mas que virá. É esse poderio que há sobre a face da terra, esse poderio que vem através da corrupção, através da representação de poderes que dominam nações, né, que têm o controle de toda a face da terra. É um poder que tem uma abrangência sobre toda legalidade, sobre toda lei, sobre a face da terra. Inclusive, ele tem poderio para mudar a lei natural do homem, para que assim já não seja mais a lei colocada por Deus, que seja uma lei antinatural, que dominando o estado natural do homem, passe o homem a se perder, passe a denigrar-se a tal ponto que Satanás tenha poderio e possa manipular a sua própria vida natural e também a possuir sua própria alma. E ali, desde que vemos este poderio, né, da besta, e que foi e já não é, então vemos com isto aqui, com esta revelação no início do versículo, que a besta que está hoje era uma besta que estava no início, no princípio, certo? Então, como pode ser isso? Bom, se vamos ali em Mateus 4 e em Lucas 4, vou ler em Lucas, certo? Sobre a tentação de Jesus, aí no versículo 5 do capítulo 4, diz assim: e o diabo levando a um alto monte, ou seja, levando Jesus a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Então, Satanás, quando tentou Jesus, Deus permitiu que Jesus fosse tentado e fosse levado por Satanás por sobre toda a face da terra e pudesse mostrar-lhe a Jesus todos os reinos da terra que estavam na mão dele. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo este poder e a glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Ou seja, naquele tempo em que Jesus Cristo veio à terra e foi tentado, Satanás tinha o controle sobre toda a face da terra. Só que não tinha uma unidade, bestial no homem, não tinha uma relação íntima a ponto de dominar a alma, a consciência dele, né? para apoderar-se deles, mas tinha o domínio na corrupção de toda a face da terra. Por isso que ele disse que todos aqueles reinos lhe pertenciam, porque ele tinha corrompido aqueles reinos, toda a humanidade através de todos os tempos,
possuía controle sobre toda a humanidade, como um grande e monstruoso sanguessuga, sugando o sangue, ou seja, a alma, né, de toda a humanidade e alimentando-se dela. E ele achava que tinha poderio para sempre sobre toda a humanidade. Mas Cristo feriu a primeira besta na cabeça. Como feriu a primeira besta na cabeça? Quando ele venceu na cruz. Quando ele venceu na cruz. Por isso que no capítulo 13 vai falar que essa primeira besta foi ferida na cabeça, mas a segunda besta, né, sara a ferida daquela besta que foi ferida na cabeça. Ou seja, o poderio de Satanás sobre a terra foi vencido por Jesus Cristo na cruz. Mas no final dos tempos, pela transgressão, pela maldade, pela cobiça, pela corrupção do homem, né, pelo degeneramento do homem, pela concupiscência do homem, essa fera é sarada. Quem que é essa segunda besta? Esse mesmo que é descrito em Daniel, no capítulo 7 de Daniel, que derruba 3 reis, né? E que ele é a quarta besta. É também o mesmo poderio que sobe desde o abismo, derruba 3 e fica ele comandando. Ou seja, é o mesmo Satanás, que recupera força por causa de que toma possessão da natureza corrupta do homem, né? Então, para que vocês entendam o que é essa segunda besta. E por que ela tem 10 chifres? Se vamos a Daniel, ali no capítulo 2, quando ele descreve a estátua. Bom, vai ser descrito no corpo dessa estátua 4 reinos, né? Que é Babilônia, Pérsia, Java, ou Grécia, e depois outro império que teve poderio sobre toda a face da terra, considerando desde o ponto de vista ocidental do mundo e do tempo em que Cristo veio ao mundo. Então, como Deus permitiu que pela corrupção dos homens esse poderio se apoderasse de toda a face da terra. Então, esse quarto reino que representa na estátua o reino de ferro, nas pernas da estátua, é o Império Romano daquele tempo, né? Mas temos um quinto elemento ali, que são os pés da estátua e os 10 artérios, os 10 dedos. E para que vocês mesmos consigam entender melhor, eu vou ler ali a partir do versículo 41, para que vocês entendam sobre essa estátua, esse poderio nesse quinto elemento, que são das pernas para os pés. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que vistes o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra parte será frágil. Quanto que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente, coloquem atenção, com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus dos céus levantará um reino, e é a igreja, né? Que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos os reinos e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, e o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto, exceto é o sonho e fiel à sua interpretação. Então, na descrição do quinto reino, que é o quarto reino, mas na fase final do quarto reino,
ali, em Daniel, vai nos explicar que esse quarto reino, e olhando para a figura do homem, ali representado esse reino, nos pés do ser humano, sendo que os pés serão a mistura de semente humana, o barro, o lodo, com o ferro, o poderio do quarto reino, que é Satanás, mas os 10 artérios, os 10 dedos, são os 10 chifres da besta. Ou seja, o mesmo poderio que está sobre uma das cabeças, onde 3 são derrubados e um fica. Ou seja, o poderio do anticristo no fim dos tempos. Ou seja, essas 7 cabeças representam todos os poderes dos seres humanos que há no mundo inteiro dominados por Satanás. E de acordo com Satanás, para entregar o seu reino, ou seja, a sua alma, a Satanás, a besta. E sobre as suas cabeças sempre há um reinado. Esse chifre que há em cada cabeça representa o poderio e a autoridade de homens por influência de Satanás, que, de acordo com Satanás, eles dominam sobre toda a face da terra e entregam o poderio que eles têm a Satanás. Mas em uma das cabeças haverá 3 chifres, mas que um deles derrubará eles para ficar dominando, que é o poder do anticristo. Porque ali, no capítulo 13 do Apocalipse, é muito bem explicado também essa parte, mas para que não haja confusão, temos que ir parte a parte e muito atenciosamente entendendo e lendo em cada versículo para que não haja confusão em vocês, né? Eu vou ler assim mesmo, aqui no capítulo 13 de Apocalipse, vou ler alguns versículos. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, 10 títulos, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Ou seja, esses 10 diademas são 10 títulos de 10 reinos. E esses homens, esses seres humanos, estão pactando com o demônio a destruição de toda a face da terra. Por isso que les lembro que esses 10 chifres são 10 reinos que há no fim dos tempos, mas que no centro dessa cabeça de Satanás são derrubados esses 10 reinos, querendo dizer assim que Satanás toma frente por sobre as outras potestades e potências espirituais malignas para tomar o controle da face da terra e que o anticristo venha a ter poder sobre todo o mundo, né? E a besta que vi era semelhante a um leopardo. E está falando do corpo do inimigo, da besta. E os seus pés eram como de urso e sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e seu trono e grande poderio. Ou seja, o corpo dessa besta é de leopardo, né? Os pés são de urso e a boca é de leão. É um ser, é uma representação da besta aqui na terra. Ou seja, esses 3 elementos, essas 3 esferas, né? Elas conformam o que domina ao ser humano sobre a face da terra. Mas o quarto elemento, o dragão, lhe dá autoridade e poder. Por isso que ele depois toma a frente. Mas tudo isso no homem, tá bom? Na carne, na alma, na corrupção do homem, tá bom? Na natureza humana. E viu uma das suas cabeças como ferida de morte. Lembremos de Lucas 4, quando Jesus Cristo foi atentado no deserto e foi levado a esse grande monte, onde Satanás lhe mostra o mundo inteiro que é dominado por ele, né? E viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Ou seja, aqui está falando dessa segunda e dessa primeira besta. Então, a primeira foi ferida na cabeça, né? Mas foi curada pela influência, pelo poderio da segunda besta, que o mesmo Satanás que retoma força
pela corrupção de toda a humanidade no final dos tempos. E adoraram o dragão que deu a besta, então o dragão que dá a besta, esses três poderes, que é a humanidade corrupta também, o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Como quando nós, como crentes, como sábios servos do Senhor, dissemos assim: como poderemos lutar contra esse mundo? Aí Deus nos dá a revelação da sua palavra, que nós, como corpo de Cristo, somos separados por Cristo, e a besta estará sempre condenando a si mesma, e o seu juízo vem para a perdição pelo próprio mal que há neles, né? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se lhe poder para continuar por 42 dias. Bom, um tempo determinado por Deus, onde eles terão uma influência, né, e um poderio sobre a face da terra. E nesse tempo, como vocês devem constatar, eles estão proferindo ofensas contra o Altíssimo. Por isso que todo mundo que não está na presença de Deus começa a ofender a Deus, falando diferentes tipos de ofensas, né? Como também vocês podem apreciar como se está tentando mudar os tempos e as estações, ou seja, mudando a natureza humana, né? Isso que vocês têm naquela ideologia dos gêneros, aquela ideologia do multiculturalismo, o multireligioso, esse mundo multireligioso que esse conceito ele está cada dia afundando mais na sodomia e em diferentes tipos de males, né? Vemos essa humanidade se perverter e se consumir em seu próprio sangue a cada vez mais e mais, né? E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e de seu tabernáculo, ou seja, de sua santidade, da sua própria igreja, do seu próprio templo e dos que habitam no céu. Você, eu, todos aqueles que temos o Espírito Santo, habitamos já com o Senhor nos céus. E ali, voltando no Apocalipse capítulo 17, seguimos lendo ali no versículo 9, de Apocalipse 17. Aqui há sentido quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Então, a prostituição, a corrupção que há no homem está respaldada pelo poderio que há de Satanás nessa representatividade de poder que há no mundo. Ou seja, todos os poderes que há no mundo, que são contra Deus, apoiam a corrupção da prostituta, da Babilônia. Por isso, a cada dia mais, se lhe deixa a humanidade fazer mais e mais coisas contra Deus, para que, prostituindo-se a tal ponto, chegue num momento que ela não tenha retorno e seja condenada, seja consumida pela ira de Deus, e Deus la deixe a expensas, la deixe exposta ao poderio de Satanás, né? Para que ela seja devorada, né? Versículo 10. E este também são 7 reis, 5 já caíram, e um existe, e outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Bom, por que estou falando de 5 reis? Lembremos da estátua de Nabucodonosor, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. São 4 reinos, não são? Mas o 5º elemento são os pés e os artérios, tá? Os pés é a mistura da semente humana com os demônios, e os 10 artérios, os 10 dedos dos pés, significa a representatividade de Satanás no homem, nos poderes que governam sobre a face da terra, né? Então é um 5º elemento. Então, certo, 5 já caíram e um existe, porque aqueles reis que dominaram antes da vinda de Jesus, como Jesus venceu na cruz, então eles já caíram. Um existe. Quem que existe? O sexto homem, o 666, o homem natural na carne, aquele mesmo que vai ser devorado por Satanás neste final dos tempos. Outro ainda não é vindo, certo? Ou seja, qual que não é vindo? Outro reino após
esse sexto poder, ou seja, essa sexta representatividade de Satanás sobre a face da terra, o homem natural, o homem 666. Outro ainda não é vindo. Qual que é o outro que vai vir? Aquele homem corrupto dominado por Satanás no fim dos tempos. O corpo do falso profeta e o corpo da besta, né? E quando vier, convém que dure pouco de tempo, ou seja, há um tempo determinado para que ele tenha domínio sobre a face da terra. E a besta que era, falamos daquilo que foi ferida na cabeça, e já não é ela também o oitavo. Por que oitavo? Porque em Daniel 7, em Daniel 2, fala de 4 feras e de 4 reinos. Então, se contamos 4 e depois contamos os 4 elementos dos reinos de Satanás sobre a terra no capítulo 13 de Apocalipse, então dá 8. Entenderam? Então, se contamos os 4 reinos que estão descritos ali no capítulo 2 de Daniel, vai falar Babilônia, Medo-Persa, Java, Grécia, né? E Roma. 4. Então, aí depois contamos os elementos que conformam a besta em Apocalipse. Quais são? O corpo do leopardo, né? As patas de urso, a boca de leão. 3. E o dragão, que Deus lhe dá o seu poder, é o 4º elemento. Dá 8, né? Por isso que fala nessa contagem. E são também reis. 5 já caíram e 1 existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, ela também o 8º e é do 7 e vai à perdição. Por que é do 7? São dos 7 montes que estão sobre Roma atual, ou seja, sobre o poderio que domina sobre toda a face da terra. Por isso que ele fala novamente desse 7, desse número 7, né? Então, os 7 montes, os 7 poderes que estão dominando sobre toda a face da terra. E ela é também o 8º e é do 7 e vai à perdição, né? E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam um reino, mas receberão poder como reis por uma hora juntamente com a besta. Olha a diferença que faz aqui. Que esses 10 poderes, como aqueles 10 satélites do capítulo 2 de Daniel, esses 10 poderes que há sobre a face da terra, que estão sobre a besta, são seres humanos, são poderes que são lideranças sobre aqueles poderes, homens conscientes que são satanistas, que pactuaram com Satanás, e por um tempo de uma hora, um tempo determinado, lhes será dado poder por Deus para que tenham o domínio sobre a face da terra. É um tempo muito curto, determinado por Deus, que dominarão junto à besta. Pode ver que aqui, esses 10 chifres, esses 10 poderes, né, junto à besta, vão dominar como por uma hora sobre a face da terra. Ou seja, o demônio que dominou o corpo da besta e o corpo do falso profeta, mas que também aqueles poderes, né, conscientes que estão sobre a face da terra, que pactuaram com ele, que são seres humanos satanistas, né? Então, eles juntos, eles devoram a Babilônia, ou seja, a sociedade, o sistema, o homem natural, para apoderar-se de toda a natureza humana e assim dar-lhe poder à besta, ao demônio, ao anticristo, para que domine sobre a face da terra. E estes, no versículo 13, têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Ou seja, esses 10 reis, esse tipo de satanistas, esse tipo de homens, né, têm o mesmo intento. Todos eles têm uma mesma ideia, entregar o seu reinado, ou seja, o reinado do homem, o reinado que está sobre a Babilônia, entregar tudo para a besta. Então, eles fazem um corpo, uma besta, e entregaram o próprio corpo dele, a própria alma dele para Satanás. Então, esses se vão junto para o inferno, né? Não é verdade o que está falando aqui. Mas lembremos-nos que o que vimos ao princípio da leitura, ali em Daniel, capítulo 7, de que Deus dará uma prolongação de dia para as outras 3 esferas,
aquelas mesmas feiras que saem no capítulo 19, no finalzinho do capítulo, no versículo 21, que diz assim: e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se afastaram das suas asas. Por que essas pessoas condenadas por Deus terão uma prolongação de dia? Bom, são aqueles que, através dos séculos, morreram, e Deus não levou quando Ele ressuscitou após o terceiro dia, né? E levou muito princípio, porque muitos túmulos se abriram, foram abertos e subiram com o Senhor. Bom, todos aqueles que não subiram com o Senhor, que estavam no lugar dos mortos, acordarão no final dos tempos e serão esse corpo de essa multidão que ficará na face da terra, numa terra estranha, nesta mesma terra, para ficar após o milênio. Seres humanos que ficaram espalhados desde o tempo de Adão até o dilúvio e depois da Torre de Babel, através dos tempos até a vinda de Jesus Cristo, são seres humanos que não ficaram na salvação, porque Deus nem sequer se mostrou a eles por causa da transgressão deles e a comunicação com os demônios que eles tiveram antes do dilúvio e depois no tempo da Torre de Babel. E ali, depois da Torre de Babel, eles foram espalhados, né, por toda a face da terra em diferentes raças e diferentes línguas. Só aquela descendência de Pelete, da qual nasceu depois Abraão, foi que o Senhor veio a chamar um povo pela promessa que fez Abraão. Tem um estudo que está escrito também em espanhol, está em português, que depois vai ser traduzido ao português, aos quais o qual estudo podem vocês ter acesso no futuro próximo, né? Sobre como Deus esparciou toda a humanidade pela face da terra no tempo da Torre de Babel. E todos aqueles seres humanos se perderam, a não ser algum ou outro que Deus tenha salvado, porque Ele tem poderio, majestade, sabedoria e autoridade para salvar e para resgatar a quem Ele quiser. Mas, como eles estavam espalhados por causa da transgressão após a Torre de Babel, eles ficaram fora da presença de Deus e Deus jamais se comunicou com eles, né? Bom, esse grupo é dos que serão no tempo de Gog e Magog, após a derrota da besta do falso profeta, após de que eles sejam jogados no lago de fogo. Porque aqui é clara a palavra no capítulo 19, no versículo 21, que fala que tem um resto, outra porção de seres humanos, né, que eles estão mortos, né, porque a espada do Senhor os matou e foram consumidos pelos demônios, né? Ali em Isaías, como leí anteriormente, também fala que eles vão, Isaías 24, né, no finalzinho, onde foi lido, que Deus ajuntará nos céus os seres espirituais, ou seja, os demônios, e na terra ajuntará os homens e deixará em cárcere, e depois de muito tempo vai lhes julgar. Bom, com isto nós sabemos o que foram antes da vinda do Senhor. E agora, quem que são esses homens? Bom, todos os homens que são na degeneração humana, uma aberração, aqueles que preferem a natureza corrupta do ser humano e não se aliam nem a Satanás, a não ser para lutar do lado dele, como está escrito ali que eles lutaram junto ao falso profeta e à besta e foram derrotados também, a não ser nesse sentido. Mas é uma degeneração humana que reivindica, hoje em dia, reivindica a sua própria natureza. É como essa degeneração na carne que se está dando, que você vê na corrupção do ser humano que há sobre a face da terra. Ou seja, eles não se aliam a Satanás dando-lhe a sua alma para que ele lhes corrompa e lhes leve ao ponto de ser parte do corpo dele. Não, eles reivindicam, né,
uma autoridade natural própria e por isso que ficarão no tempo de Gog e Magog. É uma natureza corrupta do ser humano, é uma natureza que é contra a natureza que Deus colocou no homem desde o princípio, desde o tempo da criação, aqui na Terra, desde Adão e Eva, até hoje. Um homem que se opõe a todo mandato de Deus. Não está nem com Deus nem com o diabo, né? Então, esse tipo de homem, né, juntamente com os demônios, né, com essas três férias, uma porção de demônios ficará numa terra estranha por 1000 anos. Isso é uma aberração, verdadeiras aberrações que coabitarão com os demônios por todo sempre. Em outra ocasião, eu quero ir mais profundamente a essa parte aqui, né, para que vocês possam entender melhor. Né? E ali no versículo 14, e combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Versículo 15 agora. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões, nações e línguas. Ou seja, o corpo da besta no homem são todos os seres humanos, né, que estão no meio da face da terra. Porque as águas, né, seria o corpo da besta. As águas que viste, onde se assenta a meretriz, são povos, ou seja, são os países que há no mundo inteiro. E multidões, ou seja, toda a consciência humana fora do Senhor. E nações e línguas, todas as raças aglomeradas ali no poder da besta. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta. São os homens, os satanistas, os que têm consciência hoje, que estão entregando não somente a sua alma, mas também a alma de toda a humanidade a Satanás, porque eles querem ter um reino com Satanás. São os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. É por causa deles que se condena essa prostituta, ou seja, a meretriz, a humanidade corrupta que era antes. Babilônia passará a ser parte do corpo do rosto perfeito da besta, porque eles a consumirão, né? E também podem passar a ser parte daquele terceiro grupo que estão falando, né? Porque ali em Isaías capítulo 14 é muito bem descrito como se ajunta essa humanidade que estará caindo com aquelas que estarão acordando, ajuntando-se para se encontrar e para estar em uma natureza corrupta e malvada por todo sempre. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram seu intento e tenham uma mesma ideia e que den a besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre toda a terra.